Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Irmãos e irmãs, hoje vamos falar da presença de Jesus e o que é a transformação na vida das pessoas quando Jesus anda conosco. Jesus, ele é nosso provedor. Não esqueça, ele provê tudo o que você precisa. Olha, vamos começar com Pedro, com a história real de Jesus com Pedro. Um grande amigo. Imagine, você andar com Jesus, você não está só e além disso ele não te deixa faltar nada. E ele te surpreende no caminho. As surpresas que ele traz são surpresas boas. Jesus sempre provou que ele ama as pessoas, que quando ele veio para mostrar o caráter de Deus, do Pai dele e o dele, porque eles são amorosos com nós, seres humanos. Jesus se fez carne para estar no meio de nós e sentir o que a humanidade sente. Ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, mas ele também cantou de alegria, ele louvou ao Pai. Em tudo Jesus falou: dai graças, apresenta e consagra teus caminhos a Deus. Tudo ele apresentava ao Pai. Ele poderia fazer os milagres por conta, mas ele estava ensinando a todos como falar com Deus. E tudo o que você pede pelo poder do nome de Jesus, você recebe. Mas tem que ter fé, porque ele sempre falou: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele não falou para ele se engrandecer. Sabemos que o poder vem dele, que quando ele caminhou no meio da multidão, ele sentiu que saiu poder dele. Imagine, uma pessoa está no meio de uma multidão e ele sentiu que saiu o poder dele porque uma mulher tocou nas suas vestes. E a fé dela, a sede de cura era tão grande, que essa mulher foi curada do fluxo de sangue. Olha quantas coisas aconteceram. Ele não precisava pagar impostos, porque ele é filho do Rei Todo-Poderoso, do dono dos céus e da terra, do dono de tudo, das nossas vidas, mas ele pagou o imposto. Olha o que ele falou para Pedro, para não escandalizar as pessoas, porque tinham que pagar os impostos. E em Mateus capítulo 17, versículo 27, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Ele estava com dinheiro, Pedro também tinha o seu dinheiro, o dinheiro da pesca, mas Deus enviou um peixe com a moeda para pagar o imposto de Jesus e o de Pedro. Porque quem andava com Jesus, quem anda hoje com Jesus, ele não está sozinho. Deus sempre multiplica, Jesus sempre multiplica as bênçãos na vida daqueles que andam com ele. Anda com ele no coração, anda fazendo o que ele fazia. Jesus veio justamente para nos ensinar o que é humildade. Uma pessoa humilde, ela mesmo sabendo que ela tem o direito de passar na frente das pessoas e ser bem recebida porque ela conhece alguém naquele lugar, ela não vai fazer isso, ela vai para uma fila. É isso que Jesus mostrou. Ele é dono de tudo, mas ele pagou para não escandalizar ninguém.
Então, quando nós temos, às vezes, privilégios e sabendo que os nossos privilégios vai escandalizar, vai causar brigas, vai causar mal-estar entre as pessoas, é melhor a gente ficar em nosso lugar e não usar certos privilégios. Não estou falando que um idoso não possa chegar na fila do que é direito, mas ficar atrás dos outros, porque tem outros idosos também. Então, às vezes, é nesse ponto que eu estou falando. Tem pessoas que são conhecidas no lugar e falam, vem você primeiro, e a pessoa vai, e os outros ficam como? E Jesus mostrou a humildade dele, como é bom ter simplicidade, mesmo tendo todos os direitos de se sentir melhor, maior do que todos. Quem é maior do que Jesus? Ninguém aqui na terra. A maior autoridade de um país, ela não consegue chegar aos pés, vamos dizer assim, de Jesus, pelo poder que ele tem, pela santidade dele, nenhum de nós alcança, mas ele foi humilde, ele lavou os pés dos discípulos. Olha para onde vai essa oração. O Espírito Santo de Deus, ele vai me mostrando os passos de Jesus neste momento. Ele lavou os pés dos discípulos com a maior humildade e Pedro não queria que ele lavasse. Aí ele falou, se você não deixar que eu lave, você não pertence a mim, você não faz parte de mim. Aí Pedro já pediu para tomar um banho. Então, Senhor, pode me lavar por inteiro. Você já pensou como Pedro era com Jesus? E por isso mesmo ele tinha essa intimidade com Jesus, porque ele era intenso, ele amava demais Jesus e Jesus sentia isso. Então, quando você ama muito Jesus, olha o que Jesus faz. Ele não fez só com Pedro, ele faz comigo, ele faz com você, ele faz com o seu parente, com um amigo seu, com uma pessoa que você ama, que está passando por dificuldades. Aí você ora por essa pessoa, você clama a Jesus, um socorro, e o socorro chega, porque Jesus, ele é financiador da vida, das nossas vidas. Através da vida dele, que ele deu para nos salvar, nós temos um grande favor, que é no poder do nome de Jesus, que ele venceu a morte, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e hoje você ainda pode clamar, você ainda pode chegar perto dele e dizer que está decepcionado, decepcionada com as coisas que já te aconteceram, mas Jesus, ele muda a situação e com ele você não se decepciona. Eu garanto, eu já recebi mas muitos milagres, muitas coisas, e eu tenho visto e ouvido muitos milagres pela força do poder do nome do Senhor Jesus. Por isso que eu coloquei o canal de Jesus abrindo caminhos. Não é por mim, é porque ele abre os caminhos, ele tem a chave que abre portas que ninguém fecha. Então ele é o dono, ele abre tudo, ele abre os caminhos que estão travados, que estão fechados, e você vê o trabalhar dele na sua vida. Olha, em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo,
isto vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que incrível, aqueles homens foram, não pescaram nada. Jesus usou o barco de Pedro e depois, olha o que aconteceu. Pedro falou: Nós fomos, Senhor, e não pegamos nada, não pescamos nada, passamos a noite inteira. Aí Jesus falou, aí ele mesmo falou: Mas como és tu, Senhor, que está mandando, então vamos, então eu vou. E chamou os amigos dele, os pescadores, e foram. E naquela pesca, a pesca gloriosa, ela mostrou para Pedro e para os que estavam com ele que melhor do que aquela pesca era Jesus, era estar com Jesus. Às vezes nós necessitamos de muitas coisas, às vezes não. O ser humano nunca para de precisar, nunca para de sonhar, e isso é bom, porque você tem que sonhar. O homem e a mulher não vivem sem sonhos, é muito bom sonhar. Melhor ainda do que essa pesca foi o que Pedro fez, seguir a Jesus. Ele largou tudo e seguiu a Jesus, porque ele sabia que com Jesus ele tinha as contas pagas, ele ia aprender, ele ia ser um homem diferente. Aqueles pescadores eram homens normais, homens que não tinham estudado, homens que não tinham uma pessoa para ensinar. Eles trabalhavam, pegavam os peixes, vendiam e tinham dinheiro para pagar os impostos, para pagar as suas contas. Mas quando eles não conseguiam, como naquela noite, eles ficaram decepcionados. Imagine aqueles homens como ficaram. Aí quando uma pessoa hoje em dia fala: eu estou com Jesus, não importa o que está acontecendo, Ele está comigo, Ele vai curar a minha dor, Ele vai transformar a minha vida, Ele vai abrir portas para mim. Aquele que está desempregado, o Senhor, a porta do emprego se abre. O benefício tão esperado é desbloqueado e chega às mãos daqueles que o aguardam. A notícia boa, chega a boa notícia, a provisão, a grande pesca chega transbordando na sua vida através de Jesus. Aquele que anda com você, que sabe das suas necessidades, aquele que vê o choro, que escuta o clamor, que vê a decepção no rosto daqueles que foram e não conseguiram nada. É Ele quem dá a boa notícia de que você não está sozinho e que Ele vai te surpreender, porque foi assim com aqueles homens e Ele não mudou, é o mesmo que fala, vai, eu estou contigo, confia em mim e te darei a resposta. Diferente do mundo, diferente do que todos veem, só desilusão, ele transformou aquela decepção que aqueles homens tiveram em uma pesca gloriosa, uma pesca que transbordou. A mesma coisa Ele faz em nossas vidas, Ele faz em tua vida. Todos os dias, fala com Jesus, conversa com Ele, conta o que está sentindo para Ele,
Conversa como você está conversando com alguém e fala da tua dor, fala dos teus sentimentos, fala do sofrimento e fala para ele: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tudo pode e o Senhor vai me ajudar. Aquilo que é verdadeiro, que é certo, que é puro, tudo aquilo que tem dentro do teu coração, essa é a oração mais poderosa. É como Pedro. Pedro não foi para ele se justificar. Ah, Senhor, fizemos isso, aquilo, não sei. Não, Pedro falou para ele: ó Senhor, passamos a noite, mas não pescamos nada. Mas como és tu, Senhor, que estás mandando, eu vou. Nós iremos. E foram. Assim somos nós, porque Ele fala ao nosso coração. E de repente, às vezes uma provisão, ela chega, que você fala: meu Deus, como foi? Aí chega uma pessoa e fala: Deus tocou no meu coração e eu me lembrei de você. Jesus tocou no meu coração e eu trouxe isso para você. E é assim que Ele faz, porque você acha que um peixe ia entregar uma moeda a Pedro daquela forma? É só o milagre que Ele faz, é só Jesus nas nossas vidas. Ele faz coisas que ninguém imagina que poderia acontecer. Quando acontece uma cura de uma pessoa que estava com uma enfermidade grave, você acha que quando os médicos falam que não tem mais jeito e de repente aquele enfermo, ele muda, ele começa a respirar bem, ele começa a melhorar e ele não precisa de aparelhos. É o que? É um milagre, é Jesus ali do lado, curando, conversando, abençoando, trazendo de volta a vida, porque nossa vida inteira ela depende dele. E que Deus te abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, abrindo os nossos caminhos, abençoando as nossas mesas, que tenhamos mesas fartas de alimento, que tenhamos a paz de Jesus em nossos lares, a paz de Jesus seja convosco, que os nossos lares sejam muito abençoados e que Jesus financie tudo que nós precisamos nesta terra. Aquilo que for necessário para as nossas vidas e para a glória dele, que aconteça em nossas vidas. É o que eu peço a Jesus hoje, que abra os nossos caminhos e que a pesca gloriosa, assim como foi na vida de Pedro e daqueles pescadores, que aconteça em nossas vidas. Pesca em abundância, que onde você for, você não volte de mãos vazias, que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe e guarde cada membro das nossas famílias e nossas vidas, hoje e sempre. Ande com Jesus, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, abençoe as nossas crianças e os nossos animais e crianças abandonados. Que o Senhor abençoe e proteja, hoje e sempre, para a tua glória, Jesus. Amém.